Então vamos lá, se você não achou ainda, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24, nós vamos lendo aos poucos, tá? À medida que formos avançando. Então fique com a sua Bíblia aberta, em Marcos capítulo 7, versículo 24. Nós tivemos, nos últimos dias, a celebração de Natal. E eu não sei onde você passou o Natal, se você passou com a sua família, se passou na casa de alguém, se passou sozinho. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta, que tem tudo a ver com a mensagem de Natal. Até este Natal, este último agora de 2021, você já teve um encontro com Jesus? Durante a sua vida, até o Natal deste ano, você já teve um encontro com Jesus? Se a sua resposta é sim, eu já tive um encontro com Jesus, eu te faço mais uma pergunta. Como isso te afetou? O que isso mudou na sua vida desde que você o encontrou? Talvez a sua resposta seja não. Eu não encontrei Jesus ainda. A minha pergunta então é: por que você não o encontrou ainda? O que falta para que você o encontre? Você quer saber o que acontece quando alguém encontra Jesus? O que significa esse encontro com Jesus? É sobre isso que esse texto fala. Nós vamos ver nessa passagem 5 encontros de Jesus com pessoas diferentes, e como esses encontros transformaram ou não a vida dessas pessoas, e o que isso tem a ver com a gente, tá bom? Então 5 encontros de Jesus. O primeiro encontro de Jesus é com uma mulher grega. Uma mulher grega. Olha o que diz Marcos capítulo 7, versículo 24 até 30. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída do espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos seus pés. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Tiro era uma região litorânea que ficava fora dos domínios de Israel. Jesus vai para essa região, provavelmente com a intenção de ficar sozinho com os discípulos. A gente sabe que ele já não consegue mais ficar sozinho. E a gente percebe pelo texto que ele não fica sozinho, porque uma mulher vai até ele. O texto diz que é uma mulher de origem síria, que havia nascido na região dos fenícios, ali em Tiro, e tinha cultura grega. Era uma gentia, uma mulher não judia. A filha dessa mulher está sofrendo nas mãos de um demônio. O texto diz filhinha, provavelmente era uma adolescente. E essa mulher desesperada procura Jesus porque ouviu falar de Jesus, sabe que Jesus tem poder para fazer alguma coisa. E o que Jesus diz para ela é algo bem comum. A gente lê isso no versículo 27. Jesus diz assim: olha, em uma refeição, o alimento ele é dado primeiro para os filhos daquela casa. Os filhos precisam se fartar. Não seria certo eu tirar o pão da boca das crianças e jogar para os cachorrinhos que estão debaixo da mesa? O que Jesus quer dizer com isso? Parece que Jesus está sendo meio ignorante com ela, né? Para que a gente entenda as palavras de Jesus, a gente precisa se lembrar da história do Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento conta para nós? Você vai lembrar disso, o catecismo, as perguntas que estão no boletim falam sobre isso hoje. Desde o princípio, Deus criou a humanidade para viver ao seu lado em um jardim, o jardim do Éden, no mundo perfeito. E ali, aquele casal iria viver com o Senhor por todo sempre. Mas os nossos primeiros pais, eles pecaram contra Deus, eles viraram as costas para Deus,
E por conta disso eles foram expulsos do Jardim do Éden. Então, a partir desse dia, a vida fora do Éden, que é o mundo em que nós vivemos hoje, é uma vida marcada pelo pecado e marcada pela morte. Mas o plano de Deus sempre continuou de pé. Deus continuou agindo para cumprir aquele seu desejo original. Deus continuou trabalhando para que o homem pudesse viver com Ele num mundo perfeito. Então Deus escolhe um dos descendentes daquele primeiro casal, chamado Abraão. E a partir de Abraão, Deus cria uma nação que Ele dá o nome de Israel. E através desse povo, Deus vai cumprir aquele plano original. Então Deus coloca esse povo em uma terra, você lembra que é a terra prometida, a terra de Canaã, para que o povo vivesse ao lado de Deus ali. Mas da mesma forma com que os nossos primeiros pais falharam, Israel também falha. Israel também prefere virar as costas para Deus e viver segundo a sua própria vontade, o seu próprio pecado, e por isso Deus expulsa o seu povo da terra, como aconteceu lá no Jardim do Éden. Mas o plano continuava de pé. Deus ainda iria recomeçar todas as coisas e iria usar o povo de Israel para que esse recomeço acontecesse. Mas esse novo começo, através de Israel, seria diferente. Diferente dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, diferente de Israel, esse descendente dentro do povo de Israel, ele conseguiria viver de maneira obediente a Deus, o tempo todo. Ele não viraria as costas para Deus, pelo contrário, ele iria de encontro a Deus, ele obedeceria a Deus em tudo aquilo que Deus diz. E a partir desse descendente, de Israel, Deus iria criar uma nova humanidade que ia viver no novo mundo criado por Ele. O mundo que Ele vai usar, esse mundo que nós vivemos aqui como matéria-prima, Ele vai recriar todas as coisas. E é sobre isso que o Antigo Testamento ensinava. E é isso que está acontecendo com Jesus. Quando Jesus vem a esse mundo, Ele está cumprindo todas as promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. E é como se Jesus, na sua pregação, estivesse dizendo o seguinte para o povo judeu. Ele estivesse dizendo assim: eu vim alimentar primeiro os filhos da casa de Israel. Depois eu vou dividir o pão com as demais nações. O alvo de Deus é que essa nova humanidade fosse composta por pessoas descendentes de Israel, mas também com pessoas de todos os outros povos. E o que Jesus está cumprindo é exatamente isso. Acontece que a maior parte dos israelitas, eles não acreditavam na mensagem de Jesus. Eles não aceitavam que Jesus era o prometido de Israel. Mas essa mulher era diferente. Essa mulher, apesar de não ter nascido na nação de Israel, ela acreditava nessas coisas e ela cria que Jesus era esse Messias. Jesus era o eleito de Deus para recomeçar todas as coisas. É por isso que ela chega para Jesus e diz: tudo bem, Jesus, eu entendo o que você acabou de dizer, mas mesmo quando os filhos estão comendo à mesa a refeição, migalhas do pão caem no chão. Quem tem criança pequena sabe como é, né? Você organiza tudo e eles vão derrubar comida. E ela diz: e mesmo assim os cachorrinhos podem comer as migalhas que caem embaixo da mesa. O que ela está dizendo com isso? Cachorro era a maneira com que os judeus chamavam os gentios, os não-judeus. Cachorrinho é uma maneira pejorativa, mas ao mesmo tempo carinhosa de se referir a gentios. Em outras palavras, quando essa mulher responde a Jesus dessa maneira, ela está dizendo assim: Jesus, eu creio. Eu creio na promessa de Deus no Antigo Testamento. Eu creio que o Senhor vai restaurar Israel e que vai fazer isso através de você, Jesus. E eu creio que você primeiro precisa pregar ao povo de Israel, que você veio para o povo de Israel e que só depois disso o Senhor vai pregar às nações. Mas mesmo agora, enquanto o Senhor está pregando ao povo de Israel, tem israelita que não está aproveitando o pão, está deixando cair o pão. E eu quero me alimentar já agora da mensagem que o Senhor trouxe a esse mundo. Por isso, diante dessa resposta de fé, Jesus diz: olha, pode ir embora para casa que a sua filha já foi liberta daquele espírito impuro. E é exatamente isso que acontece. Através dessa história aqui, Marcos quer nos dizer que o encontro com Jesus é disponível a todos. O encontro com Jesus é disponível a todos. Por meio de Jesus, Deus está cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu no Antigo Testamento.
Se você ler todas as promessas do Antigo Testamento, elas não se cumprem na sua vida. Sabe aquelas de que Deus te colocou como cabeça e não para ser cauda? Não está falando sobre você, está falando sobre Jesus. Sobre Israel, Israel falha e depois fala sobre Jesus. E é isso que Marcos está nos afirmando com essa passagem. Jesus cumpre todas as promessas do Antigo Testamento e através dele, Deus nos convida a participar dessas coisas, mesmo que a gente não seja judeu. Tem algum judeu aqui? Não tem. Então, você já parou para pensar sobre isso? Eu sei que às vezes isso pode parecer uma coisa meio, isso aí é mais para teologia, isso aí não é tão prático para a minha vida. Isso aqui é muito prático. Para pensar no que nós estamos lendo aqui. O Deus criador do universo e tudo mais, esse Deus que criou Israel, elegeu Israel, o Deus que está trabalhando na vida de Israel para ser o seu povo, para que esse povo viva do seu lado por toda a eternidade no mundo perfeito. Esse Deus simplesmente estende essa promessa para mim e para você. Nós não somos judeus, nós não nascemos na nação de Israel, mas através de Jesus esse convite é estendido para cada um de nós. Se você não vibra com isso, é porque talvez você não entendeu ainda o que o Evangelho significa. Ao nos encontrarmos com Jesus, todos nós podemos participar das promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. Por meio de Jesus, todos os homens e mulheres têm uma segunda chance. A chance que os nossos pais não tiveram lá no início, no Jardim do Éden. Nós temos uma chance de olhar para o Senhor e ir em direção a Ele, para vivermos com Ele por todo sempre. O encontro com Jesus é disponível a todos. A minha pergunta para você é: você já veio até Ele? Como essa mulher grega, você já veio até Jesus? Esse é o primeiro encontro. O segundo encontro de Jesus nessa passagem é com um homem surdo que também é gago, ou falava com dificuldade. Olha o que diz a partir do versículo 31 até 37, capítulo 7 de Marcos. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos no ouvido dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Jesus sai de Tiro e vai para uma outra região, também de não-judeus, a região de Decápolis. E quando Jesus chega lá, algumas pessoas trazem para ele um homem que era surdo e que por isso falava com dificuldade. O Tessinho se identifica com esse camarada, né, Tessinho? Você nunca foi surdo, sempre ouviu muito bem, né? Esse camarada chega e é trazido até Jesus. E é interessante o que Jesus faz. Jesus tira ele da multidão. Jesus vai a sós com ele. E ali a gente vê a cura de Jesus de uma maneira bem esquisita. A gente não precisa ficar enfatizando muito, mas é bem estranho ver a maneira com que ele cura esse homem. Mas apesar desses métodos não tradicionais de Jesus aqui, o que Marcos quer que a gente perceba é que quando esse homem encontra Jesus, esse homem volta a escutar, ou melhor, ele escuta e volta a falar normalmente. Esse homem é curado do seu mal. Mas apesar disso, o homem que agora está falando naturalmente é impedido de falar. Jesus pede para que ele guarde segredo, ele e aquelas pessoas que o trouxeram. É óbvio que isso não ia acontecer, né? A pergunta é: por que Jesus faz isso, né? Por que Jesus ele cura alguém, ele vai para um lugar, mas ele pede que as pessoas não divulguem? A gente vai descobrir isso mais para frente em Marcos. Mas por enquanto, basta saber que aquele milagre chegou aos ouvidos do povo. E o povo, ao ver aquilo que Jesus tinha feito, a conclusão deles é que eles ficam maravilhados, eles ficam assombrados com aquilo, e eles concluem a seguinte coisa: tudo que esse homem faz é perfeito. Tudo. Ele é capaz de fazer com que surdos ouçam e mudos falem.
Perceba o que nós acabamos de ler. A princípio, para um leitor meio desatento, alguém que está lendo a Bíblia sem querer entender muito o que ela diz, está querendo achar na palavra de Deus algum tipo de promessa, sabe aquela caixinha de promessas? Para quem lê esse texto de maneira corrida, sem prestar atenção no que está lendo, essa história aqui pode simplesmente parecer só como mais uma das curas de Jesus, é a mais esquisita talvez. Eu já vi gente tentando imitar essa cura, eu já vi gente cuspindo e passando saliva na boca do outro. Eu já vi esse negócio. Não é isso que Marcos está querendo ensinar para a gente. O que Marcos quer que os seus leitores lembrem ao ler essa passagem é de algo que aconteceu lá no Antigo Testamento, principalmente no livro de Isaías, no capítulo 35. Em Isaías 35, Deus está falando a respeito daquela promessa de que Ele vai recomeçar todas as coisas por meio de Israel. Mas Ele diz que depois daquele castigo que o povo teria, o exílio lá na Babilônia, os israelitas iam ser novamente reunidos de volta à terra prometida, e ali eles iam viver com Deus para sempre. Antes disso, Deus diz lá em Isaías 35, eu vou julgar todas as nações, vou julgar todos aqueles que fizeram mal contra vocês, eu vou tornar o mundo um lugar muito mais belo e muito mais perfeito do que foi o Jardim do Éden, e eu vou purificar vocês. Vocês não vão mais ter o pecado, vocês não mais vão ter idolatria, para poderem viver de maneira pura diante de mim para todo sempre. E nesse dia Deus promete visitar o seu povo. Eu vou estar presente face a face diante de vocês. E nesse dia, aí nós chegamos em Isaías 35, 5 e 6. Nesse dia Deus diz, o dia que eu estiver face a face com vocês, que eu tiver recriado todas as coisas, purificado vocês. Nesse dia os cegos vão me enxergar, os surdos vão me ouvir, e os coxos dançarão de alegria, e os mudos vão cantar em louvor a mim. Então quando Marcos relata para nós que a multidão, lá no versículo 37, diz que Jesus fazia tudo muito bem, até que surdos ouvissem e mudos falassem, Marcos está afirmando o seguinte para a gente. Marcos está dizendo, o dia tão esperado chegou. Esse dia chegou em Jesus, o dia em que Deus visitou o seu povo para refazer todas as coisas, e Ele está fazendo isso por meio de Jesus. Por meio de Jesus, Deus vai julgar todas as nações, por meio de Jesus, Deus vai restaurar a sua criação, por meio de Jesus, Deus vai purificar a humanidade, começando por Israel, e em resposta a isso todos os purificados vão vê-lo, vão ouvi-lo, vão dançar na sua frente e vão cantar de alegria. Em outras palavras, nesse segundo encontro, nós aprendemos que o encontro com Jesus nos restaura. O encontro com Jesus nos restaura, como aconteceu com esse homem, surdo e gago. Todo aquele que vem até Jesus tem a sua humanidade restaurada. Todo aquele que vem. Jesus nos purifica do nosso pecado. Jesus nos prepara para viver ao seu lado para sempre, no novo mundo. É claro que para algumas pessoas esse encontro vai significar uma cura. Às vezes Jesus cura as pessoas, mas às vezes não. Mas mesmo que você já tenha encontrado Jesus, mas não foi curado da sua doença, encontrar Jesus significa que um dia você vai ser curado. Um dia você não vai ter mais um corpo que se deteriora. Um dia você não vai ter mais pecado, você não vai sentir mais dor, você não vai chorar mais. E para quem encontra Jesus, essa é uma obra que já começou dentro do seu coração e que vai ser plenamente cumprida quando Ele voltar, quando nós formos viver com Ele no novo mundo. O encontro com Jesus restaura a nossa humanidade. A minha pergunta para você é, você já experimentou essa restauração? Se a resposta é não, você gostaria de experimentar? Então venha se encontrar com Jesus. Encontre-se com Jesus e Ele vai te restaurar. O terceiro encontro dessa passagem está no início do capítulo 8, de 1 a 9. Jesus se encontra com uma multidão, e uma multidão faminta. Olha o que dizem os versículos 1 a 9 do capítulo 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho.
e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os, e após ter dado graças, os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Nós já vimos uma cena parecida em Marcos, está lembrado? Capítulo 6, Rafael pregou esse texto, nós vimos isso. Mas essa aqui é um pouquinho diferente daquela primeira história. E eu quero mostrar para você alguns pontos que são diferentes. Primeiro é o lugar onde essa repartição, a gente lê multiplicação de pães, né? Mas o texto não fala sobre multiplicação. O texto fala que Jesus partiu o pão, os discípulos estão tirando pedaços do pão e dando para a turma e o pão não acaba. É isso que está acontecendo. Não é um pão para cada um, é um pedaço do pão partido para cada pessoa. É isso que está acontecendo. Na primeira, Jesus fez isso lá em Cafarnaum. Cafarnaum é no norte de Israel, no norte do Mar da Galileia. Esse aqui está sendo feito em Decápolis, que era onde Jesus tinha chegado e ele curou aquele mudo e surdo. Em segundo lugar, nós vemos que o público é diferente. Cafarnaum é uma região de judeus. Decápolis é de não-judeus. Então essa multidão que está ao redor de Jesus pode ser composta tanto de judeus quanto de não-judeus. A terceira coisa que é diferente são as quantidades. Na primeira multiplicação, ou melhor, na primeira repartição, só havia 5 pães e 2 peixes. Esses pães e peixes foram usados para alimentar 5.000 homens, tirando as mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Agora nós vemos apenas 7 pães e alguns peixinhos, que são usados para alimentar 4.000 homens, a quantidade é um pouco menor, e sobram 7 cestos. Essas são as coisas diferentes. Mas a gente percebe que tem algumas coisas muito parecidas. Primeiro, Jesus manda que o povo se assente. Então eles estão com fome e eles se assentam. Jesus pega os pães e dá graças. Jesus parte os pães. Jesus entrega para os discípulos e os discípulos repartem entre a multidão. É a mesma coisa que aconteceu lá no capítulo 6. E de forma impressionante, aqueles poucos pedaços de pães e peixes alimentam toda a turma que estava lá. Mas eu quero que você repare no detalhe mais importante dessa história. Marcos colocou de propósito para que a gente repare. Lá na primeira vez, lembra quem é que foi que percebeu a fome da multidão? Foram os discípulos. Os discípulos olharam para a multidão, viram que tinham poucos pães e falaram: Jesus, não tem onde essa turma, não tem o que dar para essa turma, manda eles embora porque a gente não tem onde eles comerem. E aí Jesus diz: deem vocês de comer para eles. E eles falam: a gente não tem dinheiro, onde a gente vai comprar essas coisas e tal. Na verdade, os discípulos queriam se livrar das multidões, mas agora, nessa segunda vez, é Jesus quem procura os discípulos. É Jesus quem toma a iniciativa. Jesus chama os discípulos e Jesus propõe alimentar a multidão, porque ele diz: essa multidão já está um bom tempo comigo, eles não vão conseguir voltar a tempo para suas casas e muitos vão desmaiar pelo caminho de fome. A pergunta é: por que Jesus faz isso? Olha o versículo 2, ele dá a resposta para a gente. No versículo 2, Jesus diz: tenho compaixão dessas pessoas. Tenho compaixão dessa gente. Jesus tem compaixão das pessoas que vão até Ele. Jesus supre. Jesus se preocupa com as necessidades dessas pessoas e Jesus supre essas necessidades. E Jesus não só supre, como Jesus sacia as necessidades dessas pessoas. É isso que Marcos quer que a gente entenda. O encontro com Jesus nos sacia. O encontro com Jesus nos sacia. E por que nos sacia? Porque Jesus tem compaixão de nós. Jesus tem compaixão de mim, Jesus tem compaixão de você. Jesus sabe quais são as suas lutas. Jesus sabe quais são as suas necessidades. E Jesus está disposto a te servir até que você fique de barriga cheia. Se você tem fome,
seja qual for a sua fome, se você tem fome de amor, porque você não foi amado na sua vida, se você tem fome de misericórdia, se você tem fome de carinho, se você tem fome de perdão, se você tem fome de aceitação, se a sua fome é de restauração, se a sua fome é de esperança, se a sua fome é de recomeço, se a sua fome é de companhia, porque você é só, venha até Jesus e Jesus vai te saciar. Jesus é o pão da vida. Jesus mata a nossa fome mais profunda, a fome que nós temos de Deus. Mas talvez a sua fome seja física, e você diga, realmente eu preciso de comida, eu tenho fome é de abrigo, eu não tenho um teto para ficar. A minha fome talvez é de vestimenta, o negócio está feio. Talvez a minha fome é de cuidados de saúde, o SUS não está conseguindo me atender o suficiente. Jesus quer saciar você também. A pergunta é, através de quem Jesus vai te saciar? Quem é que na prática aqui pegou aqueles pãezinhos da mão de Jesus e levou para a boca de cada uma daquelas pessoas na multidão? Quem foi que levou? Foram os discípulos. São eles que estão alimentando a multidão. Sabe o que isso significa? Não importa o quão pouco você tenha. Talvez sejam apenas alguns pãezinhos, alguns peixinhos. Talvez para você o pouco que você tem é o pouco conhecimento que você tem. Você tem poucos recursos, você tem pouca experiência, talvez você tenha pouco tempo. Mas não importa, traga isso até Jesus e Jesus vai usar essas coisas para saciar a fome de alguém. Pode ter certeza, o pouco que você tem é muito maior do que o nada que o outro tem. E Jesus quer usar o pouco que você tem. A quantidade de recursos não é o problema. A quantidade de recursos é problema de Jesus. A única coisa que Jesus quer que nós façamos para saciar os famintos é que a gente leve até Ele aquilo que a gente tem. Você precisa ter compaixão das pessoas. Compaixão como Jesus tem compaixão das pessoas. E ter compaixão é olhar para as pessoas ao ponto de perceber as necessidades delas. Você consegue olhar para o outro e ver alguém que tem necessidades? Você consegue querer descobrir quais são essas necessidades? Ou você só pensa em você mesmo? Para que você seja útil nas mãos de Jesus, você precisa olhar para as pessoas com compaixão e depois disso se colocar à disposição. Talvez você vá olhar para o que você tem, são só alguns peixinhos, alguns pãezinhos, e Jesus diz, tudo bem, traga isso para mim, eu vou usar isso para servir as pessoas. E eu vou usar você para fazer isso. O encontro com Jesus nos sacia. O encontro com Jesus faz com que a gente não tenha mais fome de nada. E nos leva a repartir esse pão do céu com as outras pessoas. Isso é importante. Quando você encontra Jesus, você é alimentado para poder alimentar os outros. O quarto encontro que nós vemos nessa passagem é o encontro de Jesus com fariseus. Os fariseus incrédulos. Olha a partir do versículo 10 até o versículo 13. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Depois que Jesus alimenta toda aquela multidão, ele atravessa o mar e ele vai para o seu quartel-general. O quartel-general de Jesus é ao norte da Galileia. Dalmanuta é uma cidade vizinha de Cafarnaum. E quando Jesus chega em Dalmanuta, Marcos nos diz que novamente ele é procurado pelos fariseus. Para aceitar Jesus como Messias, aquele Messias prometido no Antigo Testamento, os fariseus questionam Jesus. Eles querem de Jesus respostas. E eles pedem de Jesus um sinal vindo do céu. Isso seria um teste. Isso seria uma prova de que, de fato, Jesus era o Messias e de que, de fato, ele iria começar o reino de Deus. Por que eles estão pedindo isso?
Nós precisamos nos lembrar quem eram os fariseus. Os fariseus compunham um pequeno grupo de judeus, composto pela sua maioria de homens de classe média baixa. Os fariseus não eram ricos, eram pobres. Os fariseus, eles eram em menor número, os fariseus não tinham dinheiro e os fariseus não tinham poder político nenhum. Mas ainda assim, eles tinham muita influência nos judeus daquela época, tudo isso por causa da interpretação que eles tinham do Antigo Testamento. Como todos os judeus daquela época, eles acreditavam em tudo que aquela mulher grega do primeiro encontro acreditava. Eles acreditavam de que um dia Deus iria restaurar o mundo e a humanidade, e acreditavam que Deus faria isso através de um Messias, alguém descendente de Davi. Mas a diferença dos fariseus é que eles interpretavam o cumprimento dessas promessas a partir deles mesmos. Então o que eles achavam? Achavam que a restauração de tudo só aconteceria, primeiro, se todo mundo se tornasse fariseu como eles, tão rígido e tão rigoroso quanto eles, e que esse reino de Deus só viria ao mundo se o Messias, que surgiria de dentro dos fariseus, o Messias levantasse um exército, marchasse até a capital do império, Roma, e de lá derrotasse o imperador César. Então essa era a interpretação que os fariseus tinham do Antigo Testamento. É por isso que Jesus, quando faz tudo o que faz, está provocando dúvidas neles. Porque primeiro, Jesus não é fariseu. Então assim, Jesus já quebra a primeira expectativa que eles tinham, de que todo judeu tinha que se tornar fariseu. E segundo, que Jesus não parece ser esse tipo de rei, que pega em espada e que vai marchar contra o imperador romano. Então esse sinal vindo do céu que eles estão desejando, poderia ser algo que provasse que Jesus era o Messias, mas um Messias que se encaixava nas interpretações deles. Um Messias que se encaixava nas expectativas que eles mesmos, os fariseus, tinham a respeito do Messias. Em outras palavras, não bastava o fato de Jesus estar cumprindo as profecias de Isaías e tantas outras que nós já vimos. Para os fariseus, Jesus também tinha que cumprir as suas próprias expectativas. Aquilo que eles achavam que o Messias devia fazer. Então eles não estavam abertos a um reino de Deus diferente daquele que eles mesmos idealizaram. Mesmo que o próprio Deus em pessoa estivesse confrontando a interpretação deles, que era exatamente o que estava acontecendo naquela época. É por isso que Jesus diz para eles algo muito duro. Jesus diz: nenhum sinal vai ser dado a essa geração de judeus. Esses judeus que esperavam o Messias do seu jeito e que queriam o reino de Deus que fosse do seu jeito. Não é que Jesus não estava fazendo milagres ou sinais, ou que ele ia parar de fazer. A gente viu que ele já estava fazendo. Mas a questão é que Jesus não vai atender às expectativas das pessoas. Jesus não vai atender às expectativas das pessoas. Jesus não vai cumprir a agenda das pessoas. Jesus não vai se adequar às suas interpretações. Jesus não vai se adequar às suas expectativas. Jesus vai ser o Jesus que Deus quer que ele seja. Jesus vai cumprir as expectativas de Deus sobre ele, e não as minhas expectativas, não as suas expectativas, não as expectativas dos fariseus. Como nós já vimos, o encontro com Jesus, ele é disponível a todos, ele nos restaura, ele nos sacia, mas de acordo com esse encontro aqui com os fariseus, o encontro com Jesus nem sempre é bem-vindo. O encontro com Jesus nem sempre é bem-vindo. Não são todas as pessoas que vão desejar encontrar Jesus. E não são todas as pessoas que, ao encontrar Jesus, vão apreciar esse encontro, vão gostar desse encontro. E por que não? Não é que essas pessoas não creiam em Deus. Tem muita gente nesse mundo que crê em Deus. Tem muita gente nesse mundo que acredita no Antigo Testamento. Tem muita gente nesse mundo que lê a Bíblia. Mas o problema dessas pessoas, de não gostarem de se encontrar com Jesus, não é o fato de que não creem em Deus. É o fato de que eles interpretam Deus e interpretam a Bíblia de um jeito diferente. Interpretam a Deus e a Bíblia do seu próprio jeito. Essas pessoas têm uma visão própria de como Deus deveria ser. Elas idealizaram Deus. Bom, Deus tem que ser assim, assim, assado, e Deus tem que fazer essas coisas. Então essa sua interpretação de como Deus deveria ser, afeta a sua interpretação da Bíblia. Então quando eles começam a ler a Bíblia, eles interpretam a Bíblia de maneira equivocada.
porque estão encaixando na Bíblia o Deus que eles idealizaram. Dessa forma, essas pessoas acabam rejeitando o reino de Deus, porque o reino de Deus apresentado na Bíblia é diferente daquele que elas idealizaram. E por isso acabam rejeitando Jesus. Porque Jesus e o que veio fazer no mundo é diferente daquilo que eles imaginavam. Em outras palavras, para ser bem claro para mim e para você, é que a sua visão errada de Deus vai afetar a sua interpretação da Bíblia. E você vai interpretar a Bíblia de maneira errada, porque você está vendo Deus não do jeito que Ele se revela, mas do jeito que você sonhou que Deus devia ser. E aí você não consegue ler a Bíblia. E a sua má interpretação da Bíblia vai te fazer acabar rejeitando Jesus. Porque Jesus não vai se adequar, não vai ser do jeito que você queria que Ele fosse. O encontro com Jesus nem sempre é bem-vindo. E nós precisamos nos lembrar disso. Haverá pessoas que vão rejeitar Jesus. Pessoas que talvez acreditem em Deus. Pessoas que talvez acreditem na Bíblia. Mas o problema não está em Jesus. O problema está nas expectativas que essas pessoas têm. Está na interpretação que elas têm de Deus e da Bíblia. Só há um Jesus. Só há um Jesus. E esse único Jesus é revelado para nós no Evangelho. Então, ou você engole esse Jesus a seco, porque às vezes ele é diferente do jeito que a gente queria, ou você está dizendo para Deus, eu não quero saber do Senhor. Porque tem gente que acha que em Jesus você pode escolher o que você quer. Jesus diz, ame o seu próximo, e você diz, não, isso eu não gosto. Mas ele diz, vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou dar descanso para suas almas. Aí, isso eu quero. Isso eu quero. Não, mas amar o próximo, não, isso eu não quero. Ou você engole tudo, ou você não está comendo nada. Você não está se alimentando de Jesus. E se isso acontece, o Deus que você diz que acredita, não passa de uma criação da sua própria cabeça. É um Deus conforme a sua própria imagem. Esse Deus se tornou um ídolo para você, e não é o Deus vivo e verdadeiro. E o reino de Deus que você idealiza não é o reino de Deus, mas é um reino humano, é um reino terreno, é um reino finito, é um reino de pecado. O encontro com Jesus nem sempre é bem-vindo. Por fim, o último encontro é o encontro de Jesus com os discípulos. E os discípulos estão confusos. Olha o que diz o capítulo 8, a partir do versículo 14 até o 21. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido, tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem. Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam 7. Ao que Jesus lhes disse, vocês ainda não compreendem? Depois daquele encontro difícil com os fariseus, Jesus volta para o mar com os seus discípulos, e durante o percurso, eles percebem que se esqueceram de pegar alguns pães daquela última alimentação da multidão. Só havia um pão para aqueles 13 homens, incluindo Jesus. E agora, o que eles vão comer? E Jesus, enquanto eles estão ali pensando naquele problema, Jesus vira para eles e diz assim, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Imagine-se no lugar do discípulo. Você está ali discutindo, gente, não tem pão para a gente comer. E aí Jesus vem e fala de fermento. Bom, ele percebeu que a gente esqueceu de pegar pão. A gente deixou aqueles cestos com a multidão. Deve ser a respeito disso. Mas a gente não entendeu nada. Porque se a gente não tem pão, qual que é o problema do fermento? Nem pão a gente tem. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus percebe que eles não estão entendendo nada.
E provavelmente eu e você também não estamos entendendo nada, né? Mas Jesus vira para eles e diz: vocês não entenderam ainda? Vocês não entenderam ainda o que está acontecendo aqui? É claro que eu não estou falando do pão que vocês esqueceram. Porque vocês se lembram das 2 vezes quando não tinha pão, o que eu fiz? O pão, o pouquinho que a gente tinha foi suficiente para alimentar um monte de gente e sobrou pão. Então o problema não é a falta de pão, vocês não entenderam isso ainda. Vocês acham que eu não podia fazer a mesma coisa agora? O que Jesus está querendo que os discípulos entendam? Porque talvez você está na mesma que eles, né? Eu não entendi o que Jesus está ensinando aqui. O que significa esse negócio de fermento dos fariseus e fermento de Herodes? Parece que a resposta está no versículo 17. No finalzinho do versículo 17, Jesus diz que os discípulos tinham o coração endurecido. Está vendo aí? Ele diz: vocês têm olhos, mas vocês não enxergam. Vocês têm ouvidos, mas não escutam. Diferente daquela mulher grega lá no início. Diferente daquele homem surdo e gago. E muito parecido com os fariseus. Vocês são muito parecidos com os fariseus. Aliás, essas palavras que Jesus usa aqui no versículo 17 aparecem várias vezes no livro de Isaías e também no livro de Ezequiel. Era uma forma de Deus se referir ao povo rebelde de Israel, o povo que tinha virado as costas para Ele. Deus diz: apesar de que eu envio profetas constantemente para confrontar o pecado de vocês, para chamar vocês ao arrependimento, vocês insistem em se fazer de surdos. Eu realizo milagres no meio de vocês e vocês insistem em se fazer de cegos. Eu todos os dias dou pão, água para vocês, dou alimento, renovo as suas forças e vocês não olham para isso. Vocês insistem em se fazer de cegos e de surdos e continuam virando de costas para mim. E segundo Jesus, os discípulos tinham de ter muito cuidado, porque essa era a mesma atitude dos fariseus, como nós já vimos, e a mesma atitude de Herodes. E o que Herodes fazia? Você lembra que Herodes já apareceu em Marcos para a gente? O Herodes fazia a mesma coisa que os fariseus. Ele interpretava Deus e interpretava a Bíblia do jeito dele. Mas diferente dos fariseus que achavam que o reino de Deus ia acontecer quando todo mundo fosse fariseu, Herodes acreditava que o reino de Deus seria um reino em que ele e a família dele iam ser os reis. E esse reino ia ser aqui na terra com os poderes das nações, com dinheiro, e eles iam poder aproveitar para curtir o pecado. Em outras palavras, deixar de ouvir o que Deus tem a nos dizer por meio de Jesus, ignorar aquilo que Jesus está falando, por causa da nossa própria interpretação desonesta, equivocada da Escritura, é um problema muito sério. É um problema muito sério, e isso, conforme Jesus disse no versículo 15, isso é um fermento. O que o fermento faz? O fermento, mesmo em poucas quantidades, ele, entre aspas, contamina toda a massa. Ele faz com que toda a massa cresça. Só um pouquinho desse tipo de atitude tem o potencial de arruinar toda a sua vida. É por isso que, de acordo com essa história, o encontro com Jesus nos transforma. O encontro com Jesus nos transforma. Jesus muda completamente quem nós somos e a maneira com que a gente pensa. Jesus nos faz olhar para a Bíblia novamente e reinterpretar a Bíblia agora do jeito certo. Jesus nos faz aceitar o Messias e o reino de Deus do jeito que ele nos é apresentado. Jesus nos faz mudar a nossa visão de Deus e aceitar a visão que ele oferece na Bíblia. Encontrar Jesus é reconhecer Deus como Deus. Encontrar Jesus é sair do trono do seu coração. Você que reina sobre a sua própria vida, que faz o que lhe dá na telha. Encontrar Jesus significa sair desse trono e dizer para Jesus: assuma o lugar que é seu por direito, porque eu sou um usurpador. Eu não tenho direito de mandar na minha vida. Eu não sou de mim mesmo. Não fui eu quem me criei. Não sou eu quem me sustenta todos os dias. Eu sequer tenho controle sobre a minha respiração. Eu sequer consigo controlar a minha saúde. Eu sequer consigo controlar os meus dias. Eu sequer consigo controlar o dia de amanhã. Então assuma o trono que é teu. Encontrar Jesus significa dizer para Deus: seja Deus sobre a minha vida, porque até hoje eu era Deus sobre a minha vida. Encontrar Jesus
significa deixar que Jesus mude a nossa visão de mundo, mude a nossa postura, transforme do jeito que Ele quiser toda a nossa vida. E é parar de querer implementar um reino de Deus à nossa maneira. Encontrar com Jesus significa olhar para nós mesmos e olhar para os outros do jeito que Deus olha. E segundo Jesus, isso só é possível se houver em nós um amolecer de coração. Só Deus pode fazer isso. Homem nenhum consegue amolecer um coração endurecido. Em outras palavras, deixa eu ser bem prático com você aqui. Se você foi transformado porque você encontrou Jesus, você devia deixar de ser orgulhoso. Você devia deixar de ser arrogante. Você devia olhar para as pessoas com mais misericórdia, porque você não tem mérito nenhum. Seu coração era duro. Como os discípulos, como os fariseus, como o povo de Israel, e muitos israelitas são assim até hoje. Você tinha um coração duro, você devia ser grato. Grato porque você ouve. Grato porque você enxerga. Porque se Jesus não tivesse tido misericórdia de você, você não enxergaria. Você não ouviria. Então você devia ter mais misericórdia das pessoas. Mas se você ainda não foi transformado, porque você nunca encontrou Jesus, de acordo com essa passagem, você devia clamar ao Senhor por misericórdia. Porque nada e ninguém desse mundo, a não ser Deus, pode te tirar dessa cegueira, pode te tirar dessa surdez. Você devia pedir ao Senhor socorro. Socorro para que Ele quebre o seu coração de pedra, esse coração incrédulo que você tem, e implorar para Ele para que te dê um coração de carne, um coração vivo, um coração que é capaz de crer em Jesus. Só Deus pode fazer isso na sua vida. Em resumo, o encontro com Jesus é disponível a todos. O encontro com Jesus nos restaura. O encontro com Jesus nos sacia. Mas esse encontro nem sempre vai ser bem-vindo pelas pessoas. Mas de qualquer maneira, todos aqueles que se submetem a Jesus, o encontro com Ele vai transformá-los. Até esse Natal, você já se encontrou com Jesus? Como você pode saber se já se encontrou com Jesus? Bom, a todo aquele que vem até Jesus, Jesus restaura, Jesus sacia e Jesus transforma. Você consegue ver essas coisas na sua vida? Você já foi restaurado? Você se vê saciado em Jesus? Ele mata a sua fome. Jesus te transformou. Então louve a Deus. Louve a Deus porque você consegue enxergá-lo. Louve a Deus porque você consegue ouvi-lo. Isso é sinal de que o seu coração foi alcançado pelo Evangelho. Mas todo aquele que não aceita o Jesus que nos é oferecido no Evangelho, todo aquele que, por causa das suas próprias ideias de como Deus deveria ser, de como o mundo deveria ser, tem um coração duro, nunca encontrou Jesus de verdade. Mesmo que esteja dentro da igreja, mesmo que tenha celebrado o Natal, eu disse para minha esposa essa semana, o Natal eu considero uma das piores épocas para evangelismo. As pessoas dizem que é uma das melhores. Por quê? Porque todo mundo fala de Jesus, todo mundo acredita em Jesus, todo mundo está celebrando o nascimento de Jesus. Mas todo mundo que faz isso, a maior parte das pessoas que fazem isso, no outro dia, estão enchendo a cara, estão sendo imorais, estão sendo procrastinadores, traindo sua família, abandonando a Deus, virando as costas para Deus, vivendo uma vida de hipocrisia, uma vida pagã. O Natal é uma época de farsa para muitas pessoas. Talvez você tenha celebrado o Natal, mas nunca tenha encontrado Jesus de verdade. Se Jesus não é bem-vindo na sua vida, se não há espaço para Jesus transformar as suas ideias, os seus planos, as suas atitudes, é porque você ainda está cego, é porque você ainda está surdo, e só um milagre pode te tirar dessa cegueira, dessa surdez. E é por isso que eu quero orar por você, para que o Senhor abra o seu coração. Vamos orar.
Querido Jesus, obrigado por essa passagem que nos mostra o que significa encontrar contigo. Reconhecemos que, qualquer que seja a pessoa, só há verdadeiro encontro contigo se o Senhor nos transformar o coração. A minha oração é para aqueles que já se encontraram contigo, que essa celebração de Natal tenha sido um momento de gratidão, porque o Senhor mudou o viver dessas pessoas. Que não haja orgulho em nós. O nosso coração era duro e muitas vezes não compreende o Senhor. Que haja humildade em nós ao ir para a Escritura e permitir que o Senhor mude a nossa visão do Senhor, do mundo, das pessoas e de nós mesmos. Mas a minha oração, Senhor, por aqueles que ainda não se encontraram contigo, mesmo talvez sendo religiosos, mesmo celebrando o Natal, mas que não permitiram o Senhor transformar seu coração, eu oro para que o Senhor amoleça esses corações. Oro para que o Senhor faça como fez com os discípulos, porque nesse momento eles tinham o coração duro, mas houve um dia em que o Senhor os amoleceu. Oro para que isso aconteça na vida dessas pessoas, Senhor. Salva todos nesse salão. Salva, Senhor, todos aqueles que temos contato. Tire-os da cegueira. Traga-os para a luz. É o nosso desejo e é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Amém.